Olá, amigos que acompanham o canal da Semana, Sociedade Espírita Maria Nunes, aqui no YouTube. É uma satisfação reencontrá-los. Recentemente eu recebi um questionamento de uma amiga espírita e ela dizia assim: Humberto, me falaram que o espírita não pode ser mariano. Em outras palavras, ela estava dizendo que o espírita não poderia seguir a Maria, não poderia ter Maria como uma referência em sua vida. E eu disse que ela estava equivocada, né? Estava equivocada, aquela fala que tinha sido passada para ela por uma outra pessoa, de uma outra denominação religiosa, estava equivocada. E que bastaria ela consultar diversas referências que a doutrina espírita traz a Maria Santíssima. E eu cito como exemplo o livro Maria de Nazaré, né, psicografado por João Nunes Maia. Eu cito, por exemplo, o último capítulo do livro Boa Nova, né, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Eu cito também o livro Memórias de um Suicida, né, que traz ali o grande trabalho que Maria faz de resgate dos espíritos que ceifaram as suas próprias vidas. E cito também diversas outras obras, poderia citar diversas outras obras, mas aqui hoje eu queria citar em especial o livro Lázaro Redivivo, né, pelo espírito Irmão X, que é Humberto de Campos, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. E o livro, em seu capítulo 2, traz uma referência a Maria. E uma referência a Maria por ocasião do Calvário que Jesus passou na terra. O capítulo conta-nos que João Evangelista foi até Maria comunicar primeiramente da detenção de Jesus e que ela ficou muito aflita, pedindo imediatamente a Deus para poupar, para salvar o seu filho. Mas em seguida, João Evangelista traz a notícia de que Jesus estava encarcerado. Ela fica ainda mais aflita, volta a pedir a Deus para poupar ali o seu filho. Não compreendia porque a ela foi dito, né, pelo anjo que ele era o Salvador. Então ela tinha certeza que ele seria poupado e seria libertado daquele contexto. Entretanto, o Calvário de Jesus seguiu, né, e sobre ele foram postas ali a túnica da ironia, a coroa de espinhos, foi dado a ele também uma cana suja como uma espécie de cetro, e ele foi ali ridicularizado, e Maria volta a pedir ardentemente a Deus para que poupe o seu filho. Mas os fatos se sucedem e Jesus é levado ali a Pôncio Pilatos, né? E é interessante que o irmão X diz que Pilatos fez um esforço tremendo, né? Um esforço além do comum para livrar Jesus, porque não via em Jesus nenhuma culpa. E colocou Jesus ali naquela situação de julgamento, de escolha, para que Jesus fosse escolhido, ou ele ou Barrabás. E infelizmente a turba escolheu o sacrifício, a crucificação de Jesus. E Maria volta a pedir, né, que Jesus fosse liberto, a pedir a Deus, né? Já tinha cogitado de tudo, né? Mas nada se resolvia no sentido de sua prece de libertação do seu filho ser atendida. E os fatos continuaram a acontecer. Jesus foi, enfim,
colocado para carregar a cruz, e depois o madeiro foi suspenso com o seu filho, com o filho de Maria crucificado. Humberto de Campos nos diz que ela refletiu ali naquele momento em que Jesus recomenda a João Evangelista, né, que acolha Maria, e reciprocamente que Maria acolha a João, né? E ela diz que após isso vê o seu filho padecer efetivamente na cruz e falecer. E aí ela lembra-se da noite da Anunciação. Lembra-se da visita do anjo, né? Quando veio estar com ela para anunciar a vinda não apenas do seu filho, mas do Filho de Deus, né? Daquele que veio como Salvador, como enviado divino. E ela diz, e a Humberto de Campos nos relata que esse foi um momento de muita emoção, e que naquele momento ela repetiu, diante da cruz, diante do Cristo crucificado, ela repetiu: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então, o que é que essa mensagem pode nos trazer de reflexão, né? Primeiramente, como eu já tinha dito, né, a relevância de Maria para nós espíritas cristãos. E, em segundo lugar, e não menos importante, que na vida nós vamos passar por muitas aflições, por muitas dores, por muitas tribulações, algumas aparentemente insuportáveis, mas o que nós precisamos ter em mente é que, embora tenhamos os nossos afetos, e embora sejam os nossos pais, sejam os nossos filhos, nossos companheiros, companheiras, cônjuges, amigos, pessoas que admiramos, mas o fato é que somos todos filhos de Deus e não há amor maior do que ao do nosso Pai, do que de Deus por nós. Então, às vezes, não conseguimos compreender de imediato, mas temos que ter fé no sentido de confiar, assim como Maria confiou nos desígnios de Deus, que é justo, e sempre age com propósito. Muito obrigado, que Jesus os abençoe. Um grande abraço.